É minha honra apresentar a primeira-dama Melania Trump. Primeira-dama Melania Trump, oficialmente lançando a sua iniciativa Be Best. Ela é corajosa, está assumindo um tópico difícil, focado no bem-estar das crianças. Estamos ajudando as crianças a sonharem e pensar em grande, fazer tudo o que puderem para ser melhores em tudo o que podem fazer. Ela traz a posição de primeira-dama. Ela é inteligente, independente, e as pessoas subestimam seu poder. A primeira-dama é incrível, ela é graciosa, empática e mostrou compaixão verdadeira. Melania Trump saindo para o palco mundial. A campanha Be Best agora é internacional. Ela tem a vantagem de falar várias línguas. Ela pode ser uma diplomata para o nosso país. Isso continua o trabalho, a campanha Be Best, mostrando programas que ensinam a crianças ferramentas e habilidades. Ela representa o nosso país com elegância e graça. Na história, as mulheres fizeram muito impactos na sociedade e essas mulheres representam o poder do espírito feminino. Como primeira-dama dos Estados Unidos, estou orgulhosa do que esse país continua a fazer pelas mulheres. Nós, como mulheres, devemos continuar nosso alcance para empoderar nossas vozes. Momento importante para Melania Trump. Uma semana prominente para ela. A primeira vez que Rose Garden foi renovado em 16 anos. Os livros de histórias serão escritos e devem ter capítulos especiais para a primeira-dama. Ela é incrível. Uma mãe incrível. Uma mulher incrível. Primeira-dama, Melania Trump. Senhoras e senhores, recebam a primeira-dama dos Estados Unidos, senhora Melania Trump. Boa noite. Parece que ontem mesmo estávamos na primeira convenção onde meu marido aceitou a nomeação republicana e se tornou o 45º presidente dos Estados Unidos. Nós tivemos energia, entusiasmo para quem deve liderar essa nação. É real hoje, como era 4 anos atrás. Eu sei que falo pelo meu marido e pela família toda, quando eu digo que não esquecemos o povo incrível que queriam dar uma chance no homem de negócios que nunca trabalhou na política. Ele sabe que foi vocês que o elegeram o comandante. E sabemos que vocês nos carregarão novamente à frente. Amamos o incrível apoio e estamos ainda gratos hoje. Eu quero reconhecer o fato que desde março nossas vidas mudaram drasticamente. O inimigo invisível, Covid-19, assolou nosso belo país e nos impactou a todos. Minha profunda simpatia vai para todos que perderam os entes queridos e minhas orações para aqueles que estão doentes ou sofrendo. Eu sei que muitas pessoas são
estão ansiosas e algumas se sentem perdidas. Eu quero que vocês saibam que vocês não estão sozinhos. A administração do meu amigo não parará de lutar até que haja um tratamento eficiente ou vacina disponível para todos. Donald não vai descansar até que ele tenha feito tudo o que pode para cuidar daqueles impactados por essa terrível pandemia. Eu quero estender minha gratidão a todos os profissionais de saúde, os trabalhadores da linha de frente e professores que se apresentaram nesses momentos difíceis, apesar do risco para eles mesmos e as suas próprias famílias. Vocês colocaram nosso país em primeiro lugar e meu marido e eu estamos gratos. Eu tenho sido tocada pelo modo como os americanos se uniram de modo tão incomum e frequentemente numa situação amedrontadora. É em momentos como esses que olhamos para trás e dizemos aos nossos netos que, através do amor e compaixão, força e determinação, fomos capazes de restaurar a promessa do nosso futuro. Empresas surgiram à frente, os voluntários entraram em ação, as pessoas compartilharam ideias, recursos e o apoio de todos os tipos, com vizinhos e estranhos, da mesma forma. Tem sido inspirador ver o que as pessoas da nossa grande nação fariam por uns pelos outros, especialmente nos momentos mais frágeis. Falando de força e determinação, recentemente celebramos o aniversário de 100 anos da passagem da 19ª emenda. Ontem, no lado norte da Casa Branca, nós mostramos uma exibição dedicada ao sufrágio das mulheres. A exibição chamava as crianças do país inteiro para enviar artes honrando o significado desse momento importante na história das mulheres. Quando eu estava julgando as aplicações, eu refleti no impacto das vozes das mulheres na história da nossa nação. E do quão orgulhosa eu estaria de dar o meu voto novamente por Donald nesse novembro. Devemos garantir que as mulheres são ouvidas e que o sonho americano continue a seguir em frente. Crescendo como uma criança na Eslovênia, que estava sobre a regra comunista naquele momento, eu sempre ouvia sobre um lugar incrível chamado América, uma terra que pregava liberdade e oportunidade. Eu fui crescendo e isso tornou meu objetivo, se mudar para os Estados Unidos e seguir meu sonho de trabalhar na indústria da moda. Meus pais trabalharam pesado para garantir que a nossa família não deixaria o país, mas seria próspero na América, mas também contribuir para a nossa nação, que permite às pessoas chegar com um sonho e torná-lo realidade. Eu quero tirar um momento para agradecer a minha mãe e meu pai por tudo o que eles fizeram para a nossa família. É por causa de vocês que eu estou aqui de pé hoje. Eu cheguei aos Estados Unidos com 26 anos de idade. Viver e trabalhar na terra da oportunidade era um sonho se realizando, mas eu queria mais. Eu queria ser uma cidadã. Depois de 10 dias de papelada e paciência, eu estudei para o teste em 2006 e me tornei uma cidadã americana. Esse é ainda um dos momentos que mais tenho orgulho na minha vida, porque com trabalho pesado e determinação, eu fui capaz de alcançar meu próprio sonho americano. Como imigrante e uma mulher muito independente, eu entendo o que um privilégio é. Que privilégio é viver aqui e usufruir das liberdades e oportunidades que temos. Como primeira-dama, eu tenho sido feliz de ver o sonho americano se realizar de novo e de novo. Eu me encontrei com muitas mulheres inspiradoras, crianças, pais e famílias
que passaram problemas que mudam a vida, que incluem vício, falta de moradia, membros da família que estão doentes ou morreram, abuso de todos os tipos e muitos outros desafios que faria a maioria das pessoas desistir. Nos últimos 3 anos e meio foram inesquecíveis. Não há palavras para descrever o quanto estou honrada e feliz de servir a nossa nação como sua primeira-dama. Depois de muitos anos de experiências que eu tive, eu não sei se eu posso explicar totalmente quantas pessoas eu levei para casa comigo no meu coração todos os dias. Soldados corajosos que desistiram de tanto para que pudessem ser livres, crianças de todas as circunstâncias que eu conheci no mundo inteiro. Obrigado por me inspirarem. É uma grande honra servir vocês. Quando eu falo aos membros das Forças Armadas, apesar de sacrificarem tempo com suas famílias, passando medo da guerra ou sofrendo perdas, eles não desistem sobre servir o nosso país. Não se arrependem. Os mesmos objetivos para as famílias e as famílias dos primeiros socorristas que assistem os seus amados saírem pela porta sem saber se ou quando eles vão voltar para casa. Quando eu falo com famílias que perderam alguém, a dor misturada com orgulho, eu ouço as vozes e é algo que eu penso com frequência. Obrigado a todos que servem o nosso país, nas Forças Armadas e os primeiros socorristas. E obrigado às famílias que esperam por eles. Vocês também são todos heróis no seu próprio direito. Eu também tenho sido tocada pelas muitas crianças e famílias com quem eu passei tempo nos hospitais, escolas e outras locações no mundo. Crianças que estão lidando com dor ou doença, que têm que agir como um adulto forte, pais que são gratos de acordar todo dia e ver que seu filho ainda está vivo. Essas famílias são um testamento do que fé e medicina, força e ciência podem fazer. Na minha primeira viagem internacional como primeira-dama, meu marido e eu visitamos locais de grande significância para as 3 principais religiões: islamismo, cristianismo e judaísmo. Uma memória especial da viagem é de um garoto. Eu tive o privilégio de visitar enquanto estava no Hospital Bambino Gesù em Roma, Itália. Lá eu li uma história para o garotinho, aprendi que ele e sua família estavam esperando por um coração por muito tempo. E ele tinha um prognóstico difícil. A situação trouxe a minha equipe e eu a lágrimas. E falamos um pouco ao voarmos para a Bélgica, para a outra parte da nossa viagem. Ao desembarcar, algumas horas depois, soubemos que o coração tinha sido doado e iria para o pequeno. Eu penso nele frequentemente, muito com tantos pacientes fortes, incríveis no nosso próprio país. Mais profundamente e tristemente, são exemplos inevitados da força do nosso país e caráter que ocorreram nas comunidades que foram impactadas por desastres naturais. Furacões, tornados e inundações devem mostrar o lado feio da mãe natureza, mas no fim, eles podem nos mostrar um lado belo da humanidade. Meu marido e eu visitamos muitos locais que foram afetados por desastres naturais. Estamos profundamente tocados pela força do povo que perderam tudo e a bondade dos vizinhos e comunidades. A linha comum de todas as situações desafiadoras é a resolução sem desistência de ajudar um ao outro. Eu reconheço as histórias que eu acabei de contar sobre pessoas que sobreviveram a circunstâncias extraordinárias. Mas Donald e eu também estamos inspirados pelos milhões de americanos que acordam todos os dias com o objetivo corajoso e simples de fornecer para as famílias e mantê-las seguras. Vocês são a espinha dorsal desse país.
Vocês são pessoas que continuam a fazer os Estados Unidos da América o que ele é e que têm responsabilidade incrível de preparar nossas futuras gerações para deixar tudo ainda melhor do que encontraram. Assim, como vocês estão lutando pelas suas famílias, meu marido, nossa família e o povo nessa administração estão aqui para lutar por vocês. Não importa a quantidade de mídias dizendo coisas negativas ou falsas, Donald Trump não vai perder o foco em vocês. Ele ama esse país e ele sabe como fazer as coisas. Como vocês aprenderam nos últimos 5 anos, ele não é um político tradicional. Ele não só fala palavras, ele demanda ação e tem resultados. O futuro do nosso país tem sempre sido muito importante para ele e é algo que eu sempre admirei. De fato, é para ajudar a garantir o melhor futuro para a nossa próxima geração que eu lancei o Be Best, minha iniciativa para ajudar crianças a alcançar seu potencial completo. Be Best tem um objetivo simples: ensinar os jovens sobre a importância do seu bem-estar, tanto mental quanto físico. Isso também inclui entender segurança online e os perigos de opioides e abuso de drogas. Com o Be Best, meu escritório e eu fomos capazes de realçar as pessoas, programas e organizações que estão fazendo coisas extraordinárias no nosso país e no mundo. Eu continuo a acreditar que mandando uma luz nesses exemplos positivos, outros no país serão inspirados a fazer sua parte para a nossa próxima geração. Ajudar as crianças não é objetivo político, é o nosso imperativo moral. Quando eu penso em um momento definitivo do Be Best, minha mente vai para uma viagem que eu fiz para a África. Nesse vasto e belo continente, eu fui capaz de visitar países de Gana, Malawi, Quênia e Egito. Uma dessas visitas, em particular, teve um impacto profundo em mim. Gana, na costa da África Oriental, foi a primeira parada na minha viagem e eu experimentei de primeira mão o seu povo caloroso e suas tradições. Eu estava lá, eu visitei o castelo da Costa do Cabo e aprendi sobre o começo de uma jornada cruel e mortal da era do tráfico de escravos. Estava horrificada e eu ouvi as histórias de muitos humanos e eu ganhei novas perspectivas nesse momento na nossa história. Nós não podemos esquecer para que podemos garantir que nunca acontecerá novamente. Como todos vocês, eu refleti no problema racial do nosso país. É uma realidade dura que não estamos orgulhosos de partes da nossa história. Eu encorajo as pessoas a se focar no nosso futuro, enquanto ainda aprendemos com o nosso passado. Devemos nos lembrar que hoje somos todos uma comunidade compreendida por muitas raças, religiões e etnias. Nossa história diversa é o que torna o nosso país forte e ainda assim, ainda temos muito a aprender uns com os outros. Com isso em mente, eu gostaria de chamar os cidadãos desse país para tirar um momento, uma pausa, e olharem as coisas de todas as perspectivas. Eu peço que as pessoas se unam de maneira civil para que podemos trabalhar e viver pelos nossos ideais americanos. Eu também peço às pessoas parar a violência e as revoltas que estão sendo feitas em nome da justiça. Nunca assumam nada com base na cor da pele de uma pessoa. Ao invés de acabar com as coisas, vamos refletir sobre os nossos erros, sermos orgulhosos da nossa evolução e olhar para o nosso caminho à frente. Todo dia, deixe-nos lembrar que somos uma nação abaixo de Deus,
e precisamos cuidar um do outro. A administração do meu marido trabalhou para tentar e afetar a mudança quando se trata de problemas de raça e religião nesse país. Ele é o primeiro presidente a tratar uma sessão especial da Assembleia Geral das Nações Unidas para chamar os países no mundo para acabar com perseguição religiosa e honrar o direito de todas as pessoas de ter a religião que escolher. Ele fez investimentos substanciais nas universidades historicamente negras. Esse presidente também continua a lutar pela escolha escolar, dando aos pais mais opções para ajudar suas crianças a florescerem. Meu marido sabe como fazer uma mudança real. Do dia que eu o conheci, ele só quis fazer esse país o melhor que pode ser. Por muitos anos, eu assisti-lo crescer preocupado e frustrado. E eu estou tão orgulhosa de ver as muitas coisas que ele fez em um período de tempo tão curto. A América está no seu coração. Então, em alguns momentos, só vemos o pior das pessoas na política, nas notícias. Vamos lembrar como nos unimos nos momentos mais difíceis. E quando debatemos ódio sobre os problemas de raça, vamos nos focar no que temos feito, trabalhando junto para um melhor amanhã para todos. Nossa administração sempre devotou recursos históricos e produziu resultados que salvam vidas, aumentando a conscientização no vício de opioides e abuso de drogas, especialmente para crianças. Quando tão frequentemente as manchetes estão cheias de fofocas, eu gostaria de tirar esse momento para encorajar a mídia a focar ainda mais no problema de droga da nação. Essa doença é uma que afeta todos. Não presta atenção em raça, idade ou status socioeconômico. Vício tocou todas as partes da nossa sociedade de algum modo. E agora, mais do que nunca, nós temos programas e medicamentos para combater. Nós precisamos falar sobre isso abertamente. E você e a mídia têm as plataformas para fazer isso acontecer. Para a indústria da mídia e como um país, eu peço que todos nos comprometemos em ajudar a lutar contra o vício de drogas, falando mais sobre isso. Especialmente na batalha contra a pandemia da Covid, precisamos lembrar que suicídios estão aumentando, enquanto as pessoas que estão lidando com solidão e vício se sentem que não têm para onde virar. Pais, por favor, falam com seus filhos. Professores e cuidadores, prestem atenção aos sinais de vícios. Legisladores, passem leis que permitem àqueles que pedem por ajuda a fazer isso com segurança e sem medo, e fornecer recursos para organizações que ajudam as pessoas impactadas pelo vício. Quando o estigma é removido, as pessoas não precisam ter vergonha de pedir por ajuda e vidas serão salvas. Se você está combatendo um vício, não há vergonha na sua doença. Por favor, procure ajuda. Você merece. Nos próximos 4 anos como primeira-dama, eu vou continuar a construir o BBS e trabalhar com os estados individualmente para passar leis, para cuidar dos mais vulneráveis. Eu planejo continuar o trabalho e eu comecei com as crianças em lares adotivos, como comunidades de minorias e nações tribais. Eu quero garantir que as crianças estejam protegidas e as comunidades tenham os recursos necessários para combater o vício em drogas e a negligência de crianças ou abuso. Como meu marido e a administração, eu vou continuar a encorajar a educação que apoia as necessidades individuais das crianças. É vital que as crianças tenham blocos de construção para serem bem-sucedidas. Eu também busco continuar meu trabalho para restaurar casas de pessoas, que é um símbolo duradouro do orgulho da nossa nação. Eu acredito que lares icônicos precisam ser cuidados e preservados para que possam ser apreciados pelas pessoas desse país e visitantes do mundo inteiro aos anos à frente.
Eu estou apaixonada por essa casa, bela casa, tudo que eles representam. E agora tenho uma mensagem especial para as mães desse país. Esse mundo moderno está se movendo tão rápido e nossos filhos enfrentam desafios que parecem mudar a cada mês. Como eu sei que muitos de vocês assistam a mídia social cruel, manipuladora. E como eu estou seguro que muitos de vocês estão buscando por respostas de como falar com seus filhos sobre o lado ruim da tecnologia, suas relações com seus colegas. Como todos pais nesse país, eu sinto que há muitas lições para ensinar para os nossos filhos e responsabilidades como sua mãe, mas não são suficientes. Não há horas suficientes no dia para fazer isso. Eu me lembro de mim mesma que eu estou mais feliz do que a maioria. Tinha dias que eu busco sabedoria e força para fazer o melhor que eu posso por ele. Há mães e pais em todos os lugares. Vocês são guerreiros. O meu marido, você tem um presidente que não vai parar de lutar por vocês e suas famílias. Eu vejo quanto é difícil, quanto ele trabalha todo dia. E apesar dos ataques sem precedentes da mídia e da oposição, ele não vai desistir. De fato, se você disser a ele que isso não pode ser feito, ele só trabalha mais. Donald é o marido que me apoia em tudo que eu faço. Ele construiu uma administração com um número sem precedentes de mulheres em funções de liderança e quer um ambiente onde o povo americano são sempre a prioridade. Ele acolhe pontos de vista diferentes e encoraja o pensamento fora da caixa. Eu sei que eu falo pelo meu marido e a família quando eu digo que somos tão gratos que vocês confiaram nele para ser o seu presidente. Nós seremos honrados de servir esse país incrível por mais 4 anos. Como vocês ouviram nessa noite, eu não quero usar esse tempo precioso atacando o outro lado, porque, como vimos na última semana, esse tipo de conversa só serve para dividir ainda mais o país. Eu estou aqui porque precisamos do meu marido para ser nosso presidente e comandante por mais 4 anos. Ele é o que é melhor para o país. Todos sabemos que Donald Trump não tem segredo sobre como ele sente sobre as coisas. Honestidade total é o que, como cidadãos, merecemos do nosso presidente. Você goste dela ou não, você sempre sabe o que ele está pensando. E é porque ele é uma pessoa autêntica, que ama seu país e seu povo e quer continuar a torná-los melhor. Donald quer manter nossa família segura. Ele quer ajudar a sua família a ser bem-sucedida. Ele quer nada mais do que o seu país, do que prosperar e que ele não perca tempo jogando com política. Quase 4 anos atrás, chegamos no dia da eleição, subestimados, apesar do que tem sido dito contra eles esse ano. Eu sei, como você sabe, os americanos vão às pesquisas e votam em nome de suas famílias, economia, nossa segurança nacional e o futuro das nossas crianças. Voltar para esses ideais não é um voto partidário, é um bom senso, porque esses são os objetivos e esperanças que todos acreditamos. Eu acredito que precisamos da liderança do meu marido, agora mais do que nunca, para nos trazer de volta novamente a maior economia do mundo e o país mais forte já conhecido. Deus abençoe todos vocês, suas famílias, e Deus abençoe os Estados Unidos da América.